Quando eu me formei em Direito, eu também fiquei com muitas dúvidas, porque o ambiente normativo, o ambiente hermético era o que mais me parecia óbvio. É quase difícil você sair um pouco do que a caixinha lhe determina, mas hoje está muito mais fácil para você, muito mais fácil entender que para atuar com direito médico de maneira completa é preciso saber sobre bioética. Quando eu digo aqui que foi muito difícil, eu tô falando a verdade. Eu me formei em 2005 e as questões ali de direito médico eram muito incipientes. A bioética ela já estava presente, mas muito mais no ambiente acadêmico. As pessoas nas faculdades falavam muito sobre bioética, nós já tínhamos debates, ainda que fossem tímidos, mas nós já tínhamos esse debate em bioética. Mas no direito médico, aliás, o próprio direito médico, ele não era tão comum. Eu me lembro que eu cursei uma disciplina optativa no final do meu curso de Direito, que era Biodireito a nomenclatura, porque nós ainda temos as nomenclaturas que fazem com que a gente até nem entenda muito bem onde é que nós estamos. Mas o nome da disciplina era Biodireito. Eu falei, gente, isso aqui deve ser um encontro realmente entre o que me apaixona e o que talvez seja possível de atuar no dia a dia. Porque os meus colegas até me perguntavam, você não vai mais continuar na área jurídica? Porque o que eu gostava era fazer justamente essas discussões sobre os dilemas e ver de que maneira eu poderia trabalhar com aquilo era uma grande interrogação, porque não tinha muito campo. Eu me lembro de ter desbravado muita coisa, e aí eu penso hoje, é tudo muito mais fácil para quem hoje já encontra esses debates prontos, mas não significa que você não vai ter trabalho. Você vai ter muito trabalho, porque você vai precisar estudar. Quando eu digo trabalho, você já tem todo o material ali diante de você, mas você precisa entender a importância e perceber nas entrelinhas o que vai te fazer diferenciado. E eu vou te dizer aqui uma coisa que me ajudou muito. Quando eu estava ali estudando, e aí eu resolvi enveredar pela bioética mesmo, eu acho que eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos ali, em áreas, digamos que formais do mundo jurídico, e depois eu resolvi mergulhar no mestrado. Passei 1 ano estudando só a história da relação entre médicos e pacientes, e a bioética, ela fazia toda essa discussão, e depois eu ainda tive um entendimento de como é que o mundo jurídico poderia coabitar com aqueles estudos todos ali, que eram muito mais de filosofia, de bioética, de história. Uma das coisas que me ajudou muito a fazer discussões e entender assim as motivações dos assuntos da bioética na área do direito médico foi uma leitura que eu fiz. Eu me lembro como hoje, eu na biblioteca ali da Universidade dos Açores, em Portugal, parei e pensei, eu preciso entender a raiz disso. Por que é que a gente fica discutindo sobre liberdade dos pacientes se a gente tem aquela grande interrogação em relação à capacidade civil? Porque para o mundo jurídico está tudo tão bem definido, nós então, portanto, definimos as pessoas em relação aos seus critérios etários. Ou é de 0 a antes de 16 anos, ou de 16 anos completos a antes de 18, ou depois de 18 anos. O mundo jurídico ele é muito óbvio. Ou a pessoa tem ou não tem capacidade civil para tomar decisões. Mas na área da bioética, havia uma grande interrogação por conta do princípio da autonomia, e ela é que ajuda a resolver. Isso porque inúmeros médicos diziam, sim, mas eu tenho aqui um paciente que tem 25 anos, mas ele não consegue tomar decisões sozinho. Nossa, eu tenho um paciente aqui de 16 anos e ele está muito bem, lúcido, e ele inclusive está entendendo muito melhor o que eu estou colocando aqui do que os seus pais. Como é que a gente define isso? Se nós formos para as respostas jurídicas, a gente fecha tudo e realmente vai só definir o que o Código Civil traz. E fica tudo muito empobrecido. Já a bioética resgata e vai dizer assim, nós precisamos da filosofia, e a filosofia vai dizer que nós vamos entender o conceito não só de capacidade civil, mas de autonomia. A auto, para si, nomos norma, a capacidade que o sujeito tem de se autonormatizar. E como é que a gente vê isso na prática? A gente tem que anteceder o debate. A autonomia só existe com liberdade. E a liberdade só existe quando a gente respeita as pessoas como elas são e percebe, inclusive, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades e de que maneira a gente pode enaltecer para que ela se empodere e consiga tomar as decisões. E para que também isso esteja muito bem fundamentado no prontuário e em diálogo também com todas as personagens envolvidas, para que a gente possa entender a licitude daquele ato e o quanto robusto foi aquele processo decisório. Quando eu li em Immanuel Kant, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a diferença entre pessoas e coisas, me ajudou demais.
E eu vou te dizer, é bem possível que você escute assim de pessoas na área jurídica: "Ah, para que isso? Ficar pensando nessas questões filosóficas, né? Esse entendimento, dignidade da pessoa humana, o que que significa?" Essas pessoas elas fazem em geral chacota quando a gente vai falar sobre filosofia, dizendo que é desnecessário, que são debates etéreos, são debates que não levam ali para as questões práticas. Essas pessoas, quando dizem isso, são pessoas que têm vieses herméticos fechados, pessoas que não estão dispostas a aprofundar o debate e entender que a nossa vida tem várias entrelinhas, que na área da saúde você pode ter um dia completo de um médico, com vários pacientes, cada qual com seu mundo vivido e com sua realidade, e que as normas por si só não resolvem, não. A gente precisa se entender um pouco de filosofia. O que Kant fala? Nós temos no mundo pessoas e coisas. Obviamente, eu estou aqui reduzindo em muito o que está ali escrito. Você vai ler, você vai estudar e você vai também fazer as suas reflexões. Mas resumindo aqui, ele diz: no mundo nós temos pessoas e coisas. As coisas, elas são meios. Ou seja, eu posso instrumentalizar as coisas, eu posso usar aquelas coisas como meios para obtenção de outras coisas, de objetivos na vida. Então eu realmente uso as coisas. E ele diz assim: as pessoas, por sua vez, elas são fins em si mesmas. Eu não preciso de nada que caracterize para que ela, enfim, seja vista como pessoa. Eu não posso instrumentalizar uma pessoa para conseguir algum objetivo. A coisa, por exemplo, eu posso inclusive denominar e dizer se me é útil ou se deixou de ser útil. Eu digo sempre em sala de aula: se eu tenho ali um banco que não tem o encosto, eu não posso chamar de cadeira. Quando eu coloco um encosto, eu posso chamar de cadeira e não vou mais chamar de banco. Então, a utilidade que aquilo me traz e de que maneira eu vou usar para que aquilo me seja favorável. Já as pessoas, elas são fins em si mesmas. Nada vai caracterizá-las com algo em específico para que, enfim, eu possa dizer agora é uma pessoa. De forma alguma. Ela, por si só, é fim em si mesma. Isso faz com que eu não possa instrumentalizar as pessoas. Eu preciso respeitar as pessoas como elas são. As coisas que são meios, elas têm um preço. Preço mesmo, no sentido até de permuta, no sentido de quanto custa, no sentido de que maneira eu posso utilizar isso para as finalidades dessa minha instrumentalização. Já as pessoas que são fins em si mesmas, essas pessoas elas não têm um preço, elas têm dignidade. Todas as pessoas têm dignidade. E quem acha que nós vamos pensar as pessoas como úteis ou inúteis são pessoas que reificam outras, portanto, tratam como res, como se coisas fossem. Só que pessoas não são coisas. Elas são fins em si mesmas e elas têm dignidade. Essa reflexão que Kant nos traz é uma reflexão importantíssima para a gente justificar muita coisa, inclusive na área da saúde. Por que eu não posso dizer que a voz do paciente, portanto, não deve ser levada em consideração? Porque o paciente tem dignidade. O paciente precisa ser respeitado como um fim em si mesmo. Ele tem os seus próprios valores. E eu não vou reificar o paciente, eu não vou tratar como coisa. Eu não vou entender que esse paciente, portanto, não precisa ser ouvido. Esse paciente não é coisa. Esse paciente é uma pessoa. Essas reflexões nos ajudam, inclusive, a perceber que justamente pela dignidade é que nós vamos analisar tudo o que a circunda, inclusive a necessidade de respeito à autonomia dos sujeitos. O sujeito tem o direito, a pessoa tem o direito de exercer a sua autogovernança. Para que você possa decidir livremente, é preciso que as informações tenham te alcançado. É preciso que o profissional tenha te explicado com um vocabulário que é pertinente ao seu contexto de entendimento, porque o fim em si mesmo do tratamento é você e não o vocabulário usual do profissional de saúde. Nesse momento é que a gente percebe a obrigação que o profissional tem de trazer essas informações de maneira esclarecida para que o paciente, empoderado por este novo saber, possa exercer a sua autogovernança. Então ele se torna livre, livre da ignorância que o amarrava e, portanto, ele não sabia como decidir. E aí a gente já tem alguns conceitos aqui que você vai utilizar e que a gente vai trabalhar em outros vídeos também. Você tem o conceito da dignidade, que é fundamental e, obviamente, é pertencente a todos os humanos. Você tem ali a sua visualização prática, para além de outras coisas, como o respeito à autonomia dos pacientes. Para que o paciente seja autônomo, ele precisa ser livre da desinformação e justamente a partir daí é que ele consegue colocar a sua voz, porque ele não é coisa, ele é pessoa e, portanto, ele decide. E o nome disso
isso é consentimento. Veja que tudo isso que eu falei aqui, a gente poderia ter pensado de uma maneira muito rasa e hermética, sem fundamentação. E aí você pode se perguntar, sim, para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Para muitas coisas. Eu vou te dizer que eu participo de vários debates e discussões de casos clínicos em hospitais. E um ambiente hermético, raso e normativo não ajuda. É por isso que eu quero que você entenda que o direito médico é muito maior quando ele tem a bioética, quando ele percebe que a bioética é o seu esteio, é o seu fundamento. E aí, vários profissionais vão dialogar, porque a bioética ela é interdisciplinar. Ela gera justamente esse encontro, numa discussão de caso clínico e num formato muito mais ampliado e respeitoso das dignidades das pessoas envolvidas, quer sejam os pacientes, quer sejam os profissionais e até mesmo os magistrados e advogados que vão atuar nos casos. Se você se interessa por esse conteúdo, se você gosta dessa discussão ou se você quer aplicar no seu dia a dia, na sua prática, esteja aqui com a gente. Siga o nosso canal, ative as notificações e curta os vídeos para que eles possam alcançar ainda mais pessoas. Até o próximo!